Agora sim, chegamos para falar da quarta temporada de Cobra Kai. E por que será que os críticos estão enaltecendo tanto essa série? Será que ela foi muito boa assim mesmo? Será que o público tá dando esse hype? Um dia de série na Netflix de lançado e já é top 1. É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Depois da vinheta, solta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje eu tô muito empolgado para falar de uma das melhores séries dos últimos tempos, Cobra Kai. Vou te falar que me empolguei de verdade. E para você que perdeu o nosso vídeo que saiu agora segunda-feira, trazendo algumas curiosidades a respeito de Cobra Kai, é um vídeo sem spoiler, vai lá assistir. Se você ainda não viu, é porque não tem o sininho ativado, né? Aproveita, já se inscreve aqui no Séries em Série, já deixa logo o like aqui nesse vídeo e depois vai lá assistir, porque é um vídeo que traz muita informação bacana aí sobre várias curiosidades de Cobra Kai, Karate Kid, ou seja, muita coisa, um conteúdo muito top que a gente costuma trazer aqui no Séries em Série, totalmente pra você. Mas vamos lá falar dessa quarta temporada. Já quero entrar aí falando um pouquinho da história, porque realmente é algo que saiu dos controles de você sentar na beira do sofá para assistir essa temporada. Ah, só mais uma coisa. Lembrando que como é uma temporada específica, que a gente vai falar aqui de Cobra Kai, é um vídeo que contém spoiler. Então se você não curte spoiler, vai lá assistir Cobra Kai e depois você volta aqui. A série tá super rápida, a Netflix inclusive já colocou a mão aí nessa quarta temporada de forma forte, trazendo aí alguns clímaxes específicos em cada um dos episódios. Série rápida e fácil que você vai curti muito de assistir, é série típica de maratona. E nessa quarta temporada a gente tem o retorno do tão aguardado torneio. A gente viu que já saíram, teve o torneio aí do início do Cobra Kai, tem o torneio lá do Karate Kid, mas é o que a gente gosta de assistir dentro dessas séries de luta, são esses torneios, quando chega no momento mais auge dos karatês ali, e lembrando que a rivalidade para essa quarta temporada tá muito mais acirrada. A gente tem ali o Johnny que se juntou com o Daniel LaRusso e o Crazy, que se junta agora para essa quarta temporada com o Terry Silver, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente dele aqui, mas, ou seja, a rivalidade ali tá muito forte e além de tudo tem um plus aí, que é quem perdeu o torneio perde o direito de ensinar karatê dentro do Vale. E a gente acompanhou que tivemos muitas mudanças de lado aí. Cobra Kai faz isso muito bem aí dentro do seu elenco, principalmente o elenco jovem ali, porque traz eles, por exemplo, o Miguel, que saiu do próprio Cobra Kai e seguiu com o Johnny Lawrence ali nos Águias, o Robbie, que volta pro Cobra Kai depois de passar uma temporada no Miyagi-Do. Ou seja, essas mudanças de lado, o Falcão, Cobra Kai pro Miyagi-Do também, essas mudanças de lado é muito... Cobra Kai brinca bastante com isso, exatamente para mostrar que o desenvolvimento das crianças ainda tá em andamento ali em relação à personalidade deles. Ou seja, não existe vilão entre os jovens. O que acontece ali é que são jovens que têm todo esse direito de errar. E erram mesmo, como a gente errou no passado ali na nossa adolescência. Mas Cobra Kai, seguindo inclusive os preceitos lá do Karate Kid, mostra o quanto que esses jovens realmente ainda estão em formação do seu caráter. E esse modelo de mudar um pouquinho os personagens de lado, você achando que um é o vilão ou que é um antagonista ali dessa história, acaba fazendo com que quando chegue no torneio, qualquer um dos lados que vença ali, tirando a parte do que o Cobra Kai pode acabar com as academias ali de poderem dar a aula de karatê ali no Vale, tirando essa parte dessa rivalidade dos adultos, a parte do torneio faz com que você torça ali realmente para alguém que seja mais afeiçoado a você, sendo que os outros não são vilões, e se ganhar, maneiro, ou seja, tem todo aí um estigma que faz com que qualquer um possa chegar ali naquele final e ganhar aquele torneio sendo com uma torcida forte dos espectadores que estão ali aproveitando essa grande rivalidade entre as academias. E essa parte da redenção é muito forte ali em Cobra Kai,
tanto com os jovens também, como os próprios adultos. Isso aconteceu com o próprio Daniel San, que em alguns momentos ali na primeira temporada foi bem pegou bem pesado, inclusive com o próprio Johnny, que passava por um momento ruim, mas que já tinha sido o vilão lá no passado e agora tá no momento de redenção. Então, isso tudo mostra o quanto que a redenção é forte dentro do Cobra Kai. Lembrando que a gente espera que isso aconteça com o próprio Chris, pela forma como finalizou agora essa quarta temporada. Então o Terry pegou muito pesado com o Chris ali, tirando ele inclusive de cena, mostrando que o Chris também pode passar por uma redenção em relação a essa história. Então muita coisa ainda pode acontecer daqui pra frente. Agora, vilão por vilão mesmo, que se mostra bastante nesse Cobra Kai, nessa quarta temporada, é Terry Silver, que já era dissimulado lá desde o Karate Kid 3 e que chega agora com uma interpretação forte, com um personagem que chega ali, acaba tomando espaço, ou seja, é um dos personagens principais, primordiais nessa quarta temporada, para que você realmente tenha um lado de escolher uma torcida específica, mas que você realmente chegue para odiar alguém que está dentro dessa história, ou seja, totalmente vilão ali em Cobra Kai nessa quarta temporada. E o Thomas Ian Griffith volta realmente alucinado aí nessa interpretação que ele faz do Terry Silver, principalmente porque ele estava mais de 10 anos sem atuação no cinema, sem atuação em filmes ou qualquer tipo de atuação, e ele volta realmente com uma interpretação que te remete ao Karate Kid 3, no momento que ele simplesmente dá o golpe ali no Chris, no momento que ele se mostra amarrando o cabelo, as próprias cenas de karatê dele dentro das academias. Olha, vou te falar que ele é espetacular sendo esse vilão e toma a cena, sendo um dos principais aqui em Cobra Kai quarta temporada. Outro ponto que acontece nessa quarta temporada é que a história acaba entrando um pouco mais em cada um dos personagens. Ele não segue alguns personagens específicos, como aconteceu nas 3 primeiras temporadas ali, entre o Johnny Lawrence e o Daniel San, e também ali entre o Miguel e o Rob, a própria Samantha e a Tori. Não, os personagens coadjuvantes acabam ganhando um corpo muito grande, e a gente vê a própria Amanda aí, que cresce bastante para essa quarta temporada, inclusive na forma como ela chega ali, no carinho que ela acaba tendo com a própria Tori, que tem uma rivalidade muito forte com a filha dela, mas pensando também na filha dela. Ou seja, alguns dos personagens acabam crescendo bastante para essa temporada por conta dela ser mais explicativa, mais orientativa em relação ao andamento dessa história. Pode parecer que em alguns momentos isso cause um problema em relação ao ritmo de Cobra Kai, porque ela fica mais explicativa e tem menos ação. Não tem aquelas partes do Daniel San e do Johnny Lawrence se envolvendo em alguns casos aí de briga, como se fossem ali 2 parceiros de polícia entrando. Ou seja, não tem isso. Essas ações realmente foram abdicadas um pouco para essa temporada, para que pudesse entrar um pouco mais na história dos personagens. Cobra Kai ainda traz 2 personagens novos aí dentro dessa história, que é o Kenny e o Anthony, né, que é o filho do Daniel LaRusso, sendo que o Anthony já estava na história. Na verdade, só aumenta a ênfase nele em relação a essa história, né, para essa quarta temporada, que é algo que é muito bom que acontece para essa temporada de Cobra Kai, para a história em si do que vai acontecer daqui para frente, porque ela inclui um núcleo de personagens infantis que vão passar ali com toda a história que está sendo montada em relação ao bullying, aquilo que o Daniel não esperava que o seu filho tivesse, que acaba descobrindo que realmente o que está acontecendo, e o próprio problema que assola a humanidade nos dias de hoje, que é a parte eletrônica está tomando conta dos nossos filhos. Em muitos momentos a gente deixa de criar os nossos filhos para que eles sejam criados por conta de tablets, celulares e mais tecnologia que acaba sendo jogado na cabeça das crianças, e isso acaba atrapalhando na criação e acaba criando todo esse problema que a gente tem hoje em dia em relação ao bullying, ao caráter das crianças, a elas não quererem fazer parte de algum esporte ou do próprio karatê, como é o caso da história aqui. Então, isso acaba trazendo uma história bem bacana em relação a esses 2 personagens
que também vai ter essa parte de redenção e formação de caráter, já que um acaba mudando de lado no decorrer dessa história. Outro ponto que eu curti bastante também foi o retorno do Arraya e da Aisha. Sim, isso foi muito bom porque criou-se muita especulação, muita picuinha em relação do que pode ter acontecido ou não sobre esses dois personagens que acabaram sumindo da história lá na terceira temporada, e eles retornam agora dando força de que ainda fazem parte do universo de Cobra Kai. Mas agora vamos falar dos capítulos finais, do torneio. E eu vou te falar que eu curti muito essa história de dividir em categorias os torneios. E aí tô falando categoria masculino e feminino, porque criam 2 torneios em paralelo ali, onde você vai torcer para duas pessoas em específico ali, e cria mais rivalidade entre as academias. Fora a forma de contar os pontos, que vai trazer uma academia campeã, e também toda a parte de cultura em relação ao karatê. Eu que já fui praticante de karatê, sei o quanto que o kata é tão importante dentro dessa arte marcial, dentro das artes marciais de forma geral, porque ele te ensina a respeito de toda essa parte cultural. E isso ficou muito bem reforçado dentro de Cobra Kai agora nessa 4ª temporada. Não é somente o karatê simplesmente por conta de rivalidade e luta, e sim por conta de cultura oriental que está sendo trazida pra gente. E aí, falando um pouquinho do torneio masculino, o Falcão acaba ganhando aí o troféu ali, sendo o grande campeão, que eu não esperava, realmente não esperava mais uma final entre o próprio Rob e o Miguel, mas acaba chegando o Falcão ali e tendo foi uma sacada muito bacana em relação ao próprio machucado, em relação ao Miguel, mas eu gostei de verdade foi em relação à postura do Rob em relação ao Kenny, né, ao menino ali que ele acaba adotando ali, chegando, ajudando a ele a se reerguer em relação depois dele ter sofrido bullying, e também a própria redenção dele com o pai, a forma como ele chega e isso acaba afetando toda essa parte de amor dele, a parte afetiva dele acaba sendo realmente atacada ali a todo momento, colocado à prova a todo momento por conta desse torneio. E muito do caráter dele que está sendo desenvolvido com muita maturidade a partir desse momento acaba sendo aflorado no momento do torneio, que ele acaba enxergando o quanto que o Cobra Kai está sendo prejudicial nessa formação dele. E eu vou te falar que o momento de emoção muito grande foi a forma como ele tratou o pai ali naquele final. Eles fazendo que meio as pazes e ele se mostrando derrotado e querendo mostrar que não coloca toda a culpa no pai dele. Ali mostra o quanto que é importante a conversa pai e filho. Então, se qualquer tipo de problema que aconteça em família, a conversa é o melhor dos caminhos. E ali ficou muito provado que essa história traz essa parte emocionante, uma parte dramática muito forte ali pra gente. Mas falando de drama, a gente também chega para falar um pouco de comédia, né? Porque é uma série que tem um drama-comédia muito forte. E a gente tá falando do Johnny. E o Johnny, mais uma vez, rouba a cena em muitos momentos dentro de Cobra Kai. Eu vou te falar que os momentos mais hilários são protagonizados por ele. Eu não posso nem falar alguns dos palavrões que ele traz aqui, mas realmente existem memes que estão hoje na internet de tanta atuação que o Johnny faz. E eu vou te falar que ele, pra mim, já é o grande protagonista de Cobra Kai desde a 1ª temporada lá, quando ele mostra a parte da redenção e o quanto que ele evolui em relação a essa parte hilária dentro dessa história. E agora falando um pouco da parte final ali da luta entre a Sam e a Tori, que foi a grande luta, era a maior rivalidade de todas que estavam acontecendo naquele momento, e eu vou te falar que foi uma luta que me fez levantar do sofá para chegar e fazer aquela torcida ali, seja pela Sam, seja um pouquinho pela Tori. Vou te falar que fiquei bastante dividido em relação ao que acontece, sendo que a parte que o juiz acaba tendo sido comprado pelo Terry e acaba roubando ali, que a Sam deveria ter ganho a luta e ela acaba ganhando, eu ainda acho que a Tori vai ter o momento dela de redenção para essa 5ª temporada, onde ela vai reverter esse resultado, já que ela foi a grande campeã, mas de forma injusta. E aí, falando da Tori,
ao lado do Terry Silver e do Johnny, que foram maestros dentro de Cobra Kai. Ela foi simplesmente espetacular. A história deu uma ênfase muito grande na história de vida da própria Tori ali, e o quanto que a própria Amanda acaba se aproximando dela para mostrar que essa parte dramática em relação à vida dela também é muito forte, é muito referência de tudo aquilo que ela passa, de todas as dificuldades que ela passou para chegar e ser quem ela é naquele momento. Então ela não tem culpa. É tudo uma formação em relação ao caráter dela que Cobra Kai acaba trazendo de forma brilhante pra gente. E eu tenho certeza que ela ainda vai ter a hombridade de chegar e dar esse troféu e vou fazer com que o Miyagi-Do e os Águias não percam a licença em dar as aulas, ou seja, a quinta temporada ainda tem muita coisa de teoria que possa acontecer. E agora, para finalizar, eu falo um pouquinho do que foi essa estrutura de Cobra Kai nessas 4 primeiras temporadas. As 3 primeiras temporadas tiveram muita briga ali em relação ao Johnny e o Daniel, e para essa 4ª temporada, para mim, é a primeira temporada de uma nova trilogia em relação a Cobra Kai. Novos elementos foram criados aí para essa temporada que já deixa para trás tudo que aconteceu em relação às 3 primeiras temporadas e monta uma nova história do que vai acontecer aqui para frente. Novo vilão, novos personagens, novas redenções, o próprio Chozen que aparece ali no final, o que vai acontecer com ele para a 5ª temporada. E eu acredito que a 5ª temporada já venha no ano que vem e a 6ª temporada já está engatilhada. Já saíram até algumas informações aí na mídia de que a 5ª e a 6ª temporada de Cobra Kai estão fechadas, o que é maravilhoso pra gente que adora essa série. Mas agora eu quero ouvir você. Eu quero saber o que você acha em relação a essas teorias do que vai acontecer para a 5ª temporada. O que você imagina que o término dessa 4ª temporada deixou de ponta solta e que vai acontecer na 5ª? Escreve aqui nos comentários para que a gente possa trocar bastante. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, que é muito importante para engajar, para que mais e mais pessoas tenham acesso a essas informações maravilhosas de Cobra Kai. E vai lá, assiste esse outro vídeo aqui, ó. Tenho certeza que vai ser um vídeo que você vai curtir bastante, com uma dica de uma série ou de um filme para você colocar aí na sua lista. E a gente se encontra já no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!